Oh, gente, então boa noite a todos. Quero dizer que hoje é uma aula muito especial, né? Que a gente está recebendo uma pessoa muito querida, que é a Dani, professora Daniela Prado. Ela foi minha residente aqui no servidor. Depois ela foi para a escola e a gente também teve a oportunidade de trabalhar juntos, né, Dani, fazer seu mestrado. Então, quero te agradecer e falar que estou muito feliz mesmo que você pôde aceitar o convite e está aqui participando com a gente. Nossa, a professora Daniela, ela é mestre pela Unifesp, doutora pela Universidade Federal do Sergipe, é docente da Universidade Federal do Sergipe, e hoje vai falar para a gente um assunto que é extremamente importante, não só, né, na uroginecologia, mas para todo mundo, para todos os médicos, para todos os ginecologistas, que é infecção urinária recorrente, diagnóstico e tratamento. Dani, podemos começar. Então, vamos lá. Então, queria agradecer a querida doutora Raquelzinha o convite, né? Uma honra estar aqui com vocês nesse serviço que foi a minha casa, né? Então, eu amo o lugar onde eu fiz residência, espero que os residentes que aqui estão nessa reunião, né, tenham o mesmo carinho que eu tenho pela instituição até o presente. Então, foram anos muito felizes, onde eu pude aprender muito, né? Então, é realmente um prazer poder estar aqui trocando algum conhecimento com vocês. Então, sobre esse tema, não tenho nenhum conflito de interesses, a gente vai falar sobre algumas medicações, então é sempre importante a gente mencionar, né, isso. Então, a gente sempre começa pelo conceito, né, porque para o manejo de um episódio de infecção isolado, ele não é idêntico ao de uma infecção urinária recorrente, então é muito importante que vocês saibam fazer essa diferenciação. Então, que é muito simples, né? Mais episódios no período de um ano. E é uma afecção muito prevalente, então, cerca de metade das mulheres vão ter ao menos um episódio ao longo da vida, e dessas, 25% podem se tornar recorrentes. E quando a mulher tem uma infecção pela Escherichia coli, que é o uropatógeno mais frequente, ela tem um risco maior de recorrências. Então, acho que tem alguém com áudio aberto que está dando um pouquinho, Marcelo, se você puder ver, enfim. Então, relembrando a fisiopatologia da infecção urinária, né, o uropatógeno da flora fecal vai colonizar a vagina e uretra distal e esse germe vai ascender para a bexiga, gerando a infecção. Como a gente comentou, o mais frequente é a Escherichia coli, que é o também mais associado às infecções recorrentes, seguidos por esses outros, né? Estáfilos saprofíticos, Klebsiella, Proteus, que se associa muito a cálculo de vias urinárias. Então, aqui só demonstrando que a gente falou, né, que o aspecto ascendente da infecção urinária, da flora fecal, que ascende, e não é em toda mulher que, né, na vigência dessa ascensão de micro-organismos, vai haver a infecção. Então, para que ocorra a infecção, a gente precisa de fatores predisponentes no hospedeiro e precisa que essas bactérias, né, tenham um tipo de fibras necessários para aderir à mucosa vesical e desenvolver, de fato, a infecção. É importante a gente diferenciar uma recorrência de uma persistência. Então, quando uma paciente acabou de fazer uso de um antibiótico para infecção urinária e ela retorna com menos de 15 dias do tratamento, referindo que persiste com sintomas, e se ela faz uma urocultura e confirma que é o mesmo patógeno, a gente está diante de uma persistência. A gente só pode falar que é uma nova infecção quando a sintomatologia surge depois de 15 dias do tratamento ou na urocultura aparece um outro patógeno.
é importante a gente saber também essa diferença. Outra coisa que também é importante saber, porque o manejo, né, vai depender disso, é se ela é uma infecção não complicada ou complicada. Então, quando é que a gente considera uma infecção urinária não complicada? Quando ela acontece em mulheres jovens, não gestantes e sem anomalias estruturais ou funcionais de vias urinárias. Então, gravem isso, tá? E ela seria complicada, por sua vez, na gestante. Então, na gestação por si só, ela é considerada complicada. Nas diabéticas, em pacientes com alteração, né, de vias urinárias, que seja ela funcional ou estrutural. Nas submetidas a procedimentos recentes que acometam, né, as vias urinárias, imunossuprimidas e transplantadas, e nas mulheres que têm infecção desde a infância. Então, ela é considerada complicada. Importante também a gente saber os fatores de risco, por quê? Para que a gente atue, né, na retirada, digamos assim, desses fatores, para a gente prevenir que essa mulher tenha novos episódios. Então, os fatores de risco, eles são divididos, né, para as pacientes pré-menopausa e para aquelas pós-menopausa. Na pré-menopausa, um dos principais fatores de risco seria atividade sexual frequente ou um novo parceiro. Uso de diafragma, espermicida, que assim a gente quase não vê, né, as pessoas utilizando, não sei aí, mas aqui a gente não vê pacientes utilizando esses métodos, mas enfim, são considerados fatores de risco. Ter feito uso recente de antibióticos que interfiram na flora vaginal, porque essa alteração da flora predispõe à ascensão bacteriana. Predisposição genética, então, quando mãe tem histórico de infecções urinárias recorrentes, a filha vai ter um maior risco. Quando esse primeiro episódio ocorreu na idade inferior a 15 anos, quando a mulher tem uma curta distância entre a uretra e o ânus, e em situações de imunidade reduzida, né? Por razões óbvias. Já na pós-menopausa, um dos principais fatores é o hipoestrogenismo. Então, por que a queda do estrogênio acaba predispondo às infecções, né? Porque a gente sabe que com a queda do estrogênio vai ter uma redução da população de lactobacilos, com consequente aumento do pH vaginal, vai ter também uma diminuição das células natural killer de defesa, e, além disso, o detrusor das pacientes pós-menopausa, ele tem uma função um pouco mais lenta, ele pode ter um pouco de resíduo maior, então tudo isso acaba predispondo um pouco essas mulheres a terem infecções. A incontinência urinária também é considerada fator de risco, bem como procedência de parede vaginal anterior, e quanto maior esse prolapso, maior também o risco de ficar resíduo pós-miccional, e esses resíduos elevados a gente sabe que são fatores de risco para infecção, né? Bem como pós-operatório de cirurgias de incontinência urinária, como os slings, que quando eles ficam um pouco obstrutivos, também podem cursar com esses resíduos elevados. Então, é importante a gente saber esses fatores de risco para um manejo adequado, né? O diagnóstico, basicamente, anamnese e urocultura. Então, se eu tenho uma mulher que está tendo seu primeiro episódio de infecção, ela vem com essa clínica super característica, eu não sou obrigada a solicitar uma urocultura. A gente pode fazer e deve, né? O tratamento empírico. Mas, se essa mulher é portadora de infecção recorrente, mesmo que ela não tolere o resultado da urocultura, para que a gente possa escolher um antibiótico de acordo com o antibiograma, né? Às vezes ela está muito sintomática, não aguenta esperar, e a gente já vai tratar, a gente deve colher essa urocultura com antibiograma antes, para a gente ter uma ideia, principalmente do perfil de sensibilidade a antibióticos, do quanto de resistência que essa paciente já está começando a ter, tá? Então, para as pacientes com infecção recorrente, é recomendado sempre solicitar uma urocultura com antibiograma, né? A clínica, todos sabem, né, disúria, mas não custa lembrar que quando a paciente falar para vocês que está com ardor para urinar, sempre perguntem, né, se essa dor ou esse ardor
é no canalzinho do xixi, ou se é depois que ela urina que fica ardido, porque às vezes uma paciente com candidíase ou com herpes genital, ela vai ter esse ardor que é imediatamente pós-miccional e que é diferente de uma disúria. Então, essa anamnese detalhada já nos ajuda a fazer essa diferenciação. Ela vai ter também um aumento da frequência, dor suprapúbica, pode eventualmente apresentar hematúria macroscópica ou microscópica, né, que vai aparecer no sumário de urina, ou no urina 1, né? E é importante a gente perguntar sempre para essa mulher se ela já teve episódios anteriores, há quanto tempo foi o último, se ela fez uroculturas anteriores, a gente tem que pedir para ela trazer essas uroculturas para a gente ver quais são os uropatógenos mais frequentes dela, como é o perfil de sensibilidade de antibiótico dessa paciente. E é muito importante perguntar se há fatores desencadeantes. Então, quando a mulher fala que sempre que eu tenho relação sexual, eu tenho infecção, a gente já vai guardar essa informação no bolso para usar mais adiante, no momento da profilaxia que a gente vai comentar, tá? Então, na urocultura, se a paciente ela não tem sintoma algum, né? Ou a gente considera o número acima de 100.000, e se ela tem sintomatologia, que é o caso aqui, né? A gente vai pedir urocultura quando a paciente tiver sintomas. Um número a partir de 100.000 unidades formadoras de colônia já é considerado suficiente. No sumário, além das bactérias, a leucocitura e a presença do nitrito, né, são aspectos que a gente tem que avaliar. E, como a gente já comentou, existem diagnósticos diferenciais, como vulvovaginites, além de uretrite, a clamídia, o micoplasma, o ureoplasma, eles podem dar um quadro de disúria, né? E quando a gente faz a urocultura, não aparece nessa urocultura, então é um diagnóstico diferencial importante. Hoje o custo do PCR caiu bastante, então, diante da suspeita, pode fazer o PCR, né? Para esses micro-organismos uretrais. DIP e cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa, mas nesse último caso, a paciente não vai ter a disúria. Ela tem dor à repressão vesical, que melhora com o esvaziamento da bexiga. Então, isso é o que vai fazer, né? Diagnóstico diferencial clínico. Na verdade, como a gente já comentou, então eu não preciso pedir urocultura antes do tratamento empírico de episódios isolados e não complicados de TUL, mas eu devo pedir nas mulheres com infecção urinária recorrente, né? E só devo, essa é uma mensagem que eu quero que vocês levem para casa, né? Eu não devo ficar solicitando urocultura para pacientes assintomáticas, salvo em 3 situações, que seriam nas gestantes, que ainda faz parte, né, da nossa rotina pré-natal, antes de procedimentos urológicos e após transplante renal. Então, essas são as 3 únicas situações que a gente deve pedir, porque a gente trata mesmo que a paciente esteja assintomática. Fora isso, gente, se a paciente veio com urocultura de outro colega que tem bactéria, mas ela não é gestante, não vai ser submetida a alguma cirurgia que possa, que vá abordar, né, mucosa de vias urinárias, e nem seja transplantada renal, a gente não deve tratar, tá? Mesmo que ela seja diabética, mesmo que ela use sonda. Então, repetindo, só essas 3 situações, gestante, antes de procedimentos urológicos e após transplante renal, é que a gente deve tratar uma bacteriúria assintomática. Fora isso, a gente não trata. Tem vários guidelines falando isso, por que a gente não deve tratar? Porque a gente aumenta o risco dessa paciente vir a desenvolver resistência a antibióticos e aumenta a chance dela começar a ter infecções com clínica, com sintomas. Então, aquele uropatógeno está ali em harmonia com aquela mulher, e se a gente começa a passar antibiótico para mulheres assintomáticas, elas têm um risco maior de ter novos episódios com sintomas, tá? Então, não tratemos paciente com bacteriúria assintomática, exceto nessas 3 situações. Lembrar que o exame físico é importante, né? Principalmente para aquelas pacientes pós-menopausa, para a gente avaliar o trofismo, ver se tem incontinência, se tem um prolapso nesse grau, certamente ela vai ter um resíduo pós-miccional elevado. Então, a cirurgia, sem dúvida, né?
vai ser um fator que provavelmente vai melhorar o esvaziamento, diminuindo o resíduo e melhorando essas infecções recorrentes. Salvo a urocultura, então, se a mulher tem uma infecção urinária não complicada, ou seja, jovem, não gestante, sem alteração anatômico-estrutural de vias urinárias, a gente não precisa pedir exame mais nenhum. O que eu, pessoalmente, me questiono é assim, pelo menos um único ultrassom de rins e vias na vida de uma mulher que iniciou quadros de infecção recorrente, a gente tem que pedir, né? Porque senão como é que a gente vai garantir que ela não tem nenhuma alteração anatômica das vias urinárias, né? Então, assim, se ela acabou de chegar e nunca fez um ultrassom de rins e vias, a gente solicita um primeiro para ter certeza de que não tem nenhuma alteração e, a partir daí, não precisa ficar repetindo nem mesmo ultrassonografia. Então, quando que a gente pediria outros exames? Então, por exemplo, eu repetiria um ultrassom de rins e vias se essa paciente começa a ter recorrência por proteus, porque a gente sabe que ele se associa muito a cálculos, né? Se ela tem uma hematuria persistente pós-tratamento também, ou se ela teve um quadro de pielonefrite para ver o dano renal, se ele ocorreu ou não. Estudo urodinâmico, eu faço urodinâmica aqui em Aracaju, né? E não é raro me solicitarem estudo urodinâmico para paciente com infecção recorrente. Então, assim, se eu quero só saber se ela tem um resíduo alto ou não, eu não preciso pedir estudo urodinâmico. Então, ou a gente pode fazer no ambulatório, passa sondinha de alívio médio resíduo, ou se a pessoa não quiser ser invasiva, pode pedir avaliação de resíduo pós-miccional num ultrassom de vias urinárias, se ela for fazer esse exame, tá? Então, quando que eu realmente devo solicitar a urodinâmica? Se eu estou na dúvida se ela tem aí uma bexiga hiperativa associada, enfim, eu estou na dúvida do diagnóstico. E também a gente sabe que para bexiga hiperativa, para o manejo inicial, o diagnóstico é clínico, a gente também não precisa solicitar urodinâmica para o manejo de bexiga hiperativa, né? Mas, diante de uma incontinência urinária mista, que eu estou pensando em operar, aí sim a gente já teria indicação de fazer, ou se essa paciente tem queixas de dificuldade de esvaziamento, aí sim. Então, ela fala que tem que fazer força para urinar, que o jato dela é fraco. Então, para a gente diferenciar uma obstrução de uma hipocontratilidade, aí sim tem indicação de urodinâmica. E ela pode, né, ter essa dificuldade de esvaziamento, realmente, essa sensação de esvaziamento incompleto e ser portadora de infecção recorrente. A cistoscopia a gente vai solicitar naquelas pacientes tabagistas com hematuria macroscópica e que a gente possa estar suspeitando aí de uma neoplasia. Então, só nessas situações. O manejo dessa afecção, então, né, a gente vai iniciar com as medidas comportamentais. Então, sempre do menos para o mais invasivo, né? No manejo comportamental da infecção urinária recorrente, a gente vai lembrar, então, daqueles fatores de risco. A mulher pré-menopausa, se ela usar diafragma espermicida, a gente vai oferecer outro método e conversar sobre a frequência de atividade sexual. Claro que a gente não vai falar para a mulher, você tem que ter menos relação. Não é assim. A gente vai ver como é o perfil do casal. Porque, às vezes, é aquele casal que só tem relação fim de semana, e aí tem, às vezes, 2 relações no mesmo dia, e na semana toda não tem relação. Então, se possível, né, se um dos dois não morar em outro estado, enfim, se possível, o ideal seria fazer uma frequência intercalada, então dia sim, dia não, reduzindo a frequência no mesmo dia para diminuir, né, o risco dessa paciente vir a ter novos episódios de infecção. Em relação a padrão de micção pré e pós, é controverso na literatura se isso de fato é benéfico, mas tem algumas condições, né, que por não trazerem nenhum malefício e por poderem trazer benefício, elas são recomendadas. Então, uma delas seria essa: urinar antes e após a relação. O argumento do antes seria que, se essa paciente está com a bexiga muito cheia, a uretra fica mais entreaberta, podendo facilitar a ascensão bacteriana. Falar sobre higiene com a paciente, né, sempre de frente para trás. Algumas pacientes que têm, às vezes, um escapezinho fecal, orientar que o ideal seria mesmo até que ela lavasse com água e sabão,
porque essa higiene adequada vai diminuir a chance, né, dessa flora fecal ascender para a bexiga, bem como a ingesta hídrica. Então, a ingesta hídrica ideal é de 2 a 3 litros por dia. Então, a paciente também não deve beber 5 litros, que é aquela urina da cor, né, da água transparente, porque ela também acaba diminuindo seus mecanismos de defesa, e também não pode beber pouca água, porque existe o mecanismo do washout, né, que é estar sempre bebendo água e urinando, que isso por si só é um mecanismo de defesa. Então, teve esse estudo de meta-análise que mostrou, né, que essa ingesta hídrica de 2 a 3 litros por dia reduz o número de episódios em 6 meses, só que eles não observaram a manutenção desse resultado com 1 ano. Mas, como eu já falei, não tem malefício, a ingesta hídrica adequada faz bem à saúde, então a gente deve recomendar isso também, tá? Esses outros fatores são mitos, então esses não têm evidência, do tipo assim, tem que ter micção de horário, ficar fiscalizando o número de vezes que vai no banheiro, porque não pode prender, não pode adiar nada a micção. Uso de duchas, banhos de espuma, roupas apertadas, andar de bicicleta, obesidade. Então, teve um estudo grande, caso controle, que não mostrou, né, que esses seriam fatores de risco, então a gente não precisa modificar, né, esses fatores aí. Algumas medidas elas podem ser usadas como adjuvante no manejo da infecção urinária recorrente. Então, a demanose, probióticos como lactobacilos, porque como a gente já comentou, né, após a menopausa, pelo hipoestrogenismo, tem a redução dos lactobacilos, diminui o pH e a paciente tem mais infecções. Então, seria, né, lógico pensar que se a gente administrasse cápsulas vaginais, poderiam ser benéfico. Então, tem trabalhos que mostram benefício, mas ainda não tem evidência suficiente, né, para suportar essa medida. Se a mulher quiser usar, ela pode, mas a gente tem que orientar que não tem ainda evidência suficiente em relação a essas duas substâncias. Em relação ao cranberry, a gente tem estudos in vitro que mostram uma boa eficácia, eles melhoram a camada interna de glicosaminoglicano, eles dificultam a adesão dos uropatógenos na mucosa vesical. Tivemos um estudo randomizado duplo cego que mostrou uma boa eficácia, só que outro grande também não comprovou. Então, os dados, eles são conflitantes, né? Os estudos, em sua maioria, são subótimos. O que a Cochrane fala, né? Que, assim, não tem evidência suficiente, né? Que suporte ainda o seu uso rotineiro, mas é uma substância que não vai causar mal, e se a paciente quiser usar, a gente só tem que orientar isso. Alguns trabalhos mostram benefício, outros não temos evidência forte ainda, mas é algo que pode ser usado. E, recentemente, aí em São Paulo, né, a gente estava no lançamento de um novo medicamento, como eu falei, não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica, mas achei interessante passar para vocês, porque isso foi semana passada, né, que é essa medicação. Então, até então, no Brasil, a gente só tinha suplementos com cranberry, com uma concentração da proantocianidina, que é o princípio ativo, que de fato vai ser benéfico na redução da infecção, e uma dose baixa. Então, o que os trabalhos mais novos vêm mostrando é que doses de 36 a 72 miligramas dia seriam mais eficazes. Então, caso queiram, né, ofereçam para o paciente, vocês podem ainda comentar, né, que ainda não tem evidência suficiente, mas que isso pode ser benéfico. Por quanto tempo usar? Então, inicialmente por 6 meses, ver como essa paciente ficaria, e aí, se ela estiver bem adaptada e não estiver tendo recorrência, a gente pode manter por mais tempo, porque não é o uso do ácido hialurônico intravesical. A gente também não tem muitos estudos que comprovem sua eficácia, tem um custo elevado, então não é usado rotineiramente.
Do mesmo jeito que a acupuntura, que eu acho interessante comentar, que tem alguns trabalhos que mostram, sim, a evidência, só que benefícios, só que mais estudos são necessários, né? E esse consenso latino-americano, que foi coordenado por um brasileiro, que é o Jorge Haddad, ele mostra exatamente isso, né? Que o uso de lactobacilos vaginais, ácidos hialurônico e o cranberry devem ser discutidos o uso com a paciente. A gente ainda não tem evidência suficiente que suporte o uso dessas substâncias, né? Digamos assim. Na pós-menopausa, é extremamente importante a gente associar o estrogênio tópico. Então, a mulher que entrou na menopausa e tem infecção urinária recorrente, a gente deve recomendar. O estudo inicial foi feito com estriol por 15 noites, na manutenção de 2 vezes por semana. A duração do estudo foi de 8 meses, mas a gente deve fazer com que essa paciente mantenha no longo prazo mesmo, para melhora do pH, melhora na defesa, né, digamos assim, os mecanismos de defesa, e redução. Ele reduz 5 vezes o risco de novos episódios de infecção. Já o estrogênio oral, não. Então, essa paciente ela faz TH, ela usa o estrogênio transdérmico, ou ela faz TH oral, então não precisa usar vaginal. Se o objetivo for prevenção de infecção urinária recorrente, a gente deve usar sim, né? E tanto faz o estriol como o promestriene, o novo 17-beta-estradiol, né? A gente pode ver de acordo com a preferência da paciente. Então, o tratamento agora em si, né, dos episódios de infecção, como a gente já comentou, se foi um único episódio na vida, não precisa de urocultura, mas na paciente com infecção urinária recorrente, o ideal é que a gente faça urocultura antes mesmo de prescrever a medicação, a escolha do antibiótico. A gente deve pesquisar, né, nas uroculturas anteriores, o histórico de resistência bacteriana da paciente, e a gente deve ver se ela já teve reações adversas, né, com alguns antibióticos. Então, particularmente, minha primeira escolha é sempre a macrodantina, né, que esses guidelines falam dessa posologia de 2 vezes ao dia por 5 dias, mas, em geral, a gente prescreve de 6 em 6 por 7 dias, né? Ou a fosfomicina, que é dose única. Então, essas são excelentes opções para um primeiro tratamento empírico de uma infecção urinária, tá? Então, aqui estaria, né, o fluxograma desse guideline de manejo de infecções urinárias recorrentes. O paciente tem histórico de infecção recorrente e está sintomática, deve fazer sumário de urina e urocultura. Se negativo, não trata. Se positivo, vai tratar. E a gente não precisa fazer urocultura de controle de cura, desde que ela esteja assintomática, tá? Se ela continuar com sintomas, aí a gente repete. Mas se ela ficou assintomática depois do tratamento, a gente já pode partir, então, para profilaxia. Então, prevenção de novos episódios. Então, eu acabei de tratar uma infecção, eu sei que essa mulher está tendo seu 3º episódio nesse ano, então já é infecção urinária recorrente. Eu vou conversar com ela agora sobre uma possível prevenção para novos episódios. E a gente pode fazer prevenção com antibiótico, com imunoterapia, ou a gente pode não fazer profilaxia e sugerir que essa paciente se trate, faça autotratamento cada vez que ela tenha um episódio de infecção, tá? Então, os guidelines mais recentes sugerem que a gente sempre tente iniciar com imunoterápico, mas ele tem um custo maior. Então, se a paciente tem um poder aquisitivo muito baixo, a gente pode iniciar com um antibiótico mesmo. A macrodantina é uma boa droga para isso, 100 miligramas à noite, tem um baixo custo também. É importante lembrar que essa profilaxia ela pode ser contínua, toda noite, por 6 meses a 1 ano, ou apenas pós-coito. Vou comentar já quando é que a gente vai escolher o pós-coito. Ou, se a paciente não quiser usar nada preventivo, a gente pode orientar, deixar ela com a receita aí de antibiótico para 1 ou 2 episódios, e ela já conhecendo bem os sintomas, ela pode utilizar a medicação. Então, o que a gente sabe sobre a antibiótico profilaxia? Que ela reduz, sim,
o risco de infecção urinária, de novos episódios, gente, mas durante o uso. Então, eu quero deixar aqui uma sugestão a todos que forem lidar com o paciente com infecção urinária recorrente. Em geral, elas já passaram por vários médicos e elas acham que todos são incompetentes porque ela continua tendo infecção. Então, a gente tem que explicar para ela que tem essas medidas gerais que eu já comentei, que tem as opções de profilaxia que eu estou comentando agora, mas que, infelizmente, nada vai mudar a história natural da doença. Então, sempre que ela acabar o tratamento profilático, que a gente não vai passar para a vida toda, a gente vai passar por 6 meses a 1 ano, é possível que ela volte a ter infecção. E aí, se isso acontecer, a gente vai para um novo método profilático, certo? Porque se a gente não orienta isso, ela acha que esse médico também não está acertando aqui no meu tratamento. Então, é muito importante orientar isso, tá? O antibiótico tem o problema, né, de poder trazer efeitos colaterais, como candidíase vaginal, oral, alteração de flora intestinal, né? E também pode induzir a resistência bacteriana. E os trabalhos mostram que não há diferença na eficácia do esquema contínuo do pós-coito. Então, vamos lá, quando é que eu vou escolher o pós-coito? Se a mulher fala para mim que tem relação 5 a 6 vezes na semana, é melhor passar contínuo. Se ela tem 1 a 2 vezes na semana, e principalmente se ela percebe que é depois da relação que ela tem infecção, aí eu vou passar o pós-coito, porque ela vai estar usando menos antibiótico, né? Então, enfim, mulher que tem uma grande frequência ou que não tem relação sexual e tem infecção urinária recorrente, eu vou fazer o contínuo. E se um episódio de infecção tem correlação com a atividade sexual e a frequência é menor que 4 vezes na semana, aí a gente prescreve o pós-coito, que realmente é eficaz mesmo. Então, esses são os antibióticos mais usados como profiláticos, que a gente mais usa são a nitrofurantoína, na dose de 100 à noite, ou a fosfomicina, que é interessante, porque é um sachêzinho a cada 10 dias. Então, não precisa de uso diário. Agora, não dá para fazer profilaxia pós-coito com fosfomicina, né? Imagina, a paciente vai ter relação 2 vezes na semana, eu vou usar 2 vezes na semana fosfomicina? Não, eu vou estar fazendo uma dose maior do que a do esquema contínuo da fosfomicina, que é a cada 10 dias. Então, se for pós-coito, a gente tem que escolher a nitrofurantoína, tá? Infelizmente, eu não tenho como dizer qual é o melhor antibiótico, a duração, se 6 meses, se 1 ano, a dose exata, porque não tem muito estudo mesmo, comparando diferentes doses com diferentes durações. Então, se recomenda isso aqui, né? E aí a gente vai escolher de acordo sempre com os antibiogramas anteriores da paciente, para ver o perfil de resistência dela. Então, dela ou da comunidade, perfil de resistência, o custo, se é uma pessoa que não pode gastar muito, eu vou escolher o mais barato, né? Efeitos adversos, então tem paciente que fala, eu não me adapto a uma clonidina, eu tenho muita dor de estômago, então vou ter que ver um outro antibiótico ou antecedente de alergia, tá? Tô quase no fim, tá, gente? Então, assim, é importante a gente saber que a nitrofurantoína, como tratamento empírico, ela tem 87 a 88% de chance de ser eficaz, porque a maioria das Escherichia coli, quer seja um episódio isolado, quer seja na recorrência, são sensíveis a ela. Então, ele é uma boa opção para tratamento empírico. Diferente das quinolonas, existe uma mania, não sei se é aí, mas aqui do povo no pronto-socorro passa cipro em dose alta, né, de 500, de 12 em 12 por 7 dias. Então, existe muita resistência bacteriana às quinolonas, né, e eles podem induzir alterações intestinais, colite pseudomembranosa, então a gente não deve colocar eles como primeira escolha. O Bactrim, que é um sulfametoxazol trimetoprim, também tem resistência, mas eu estou percebendo que, ultimamente, a gente está tendo muitas bactérias sensíveis a ele, e é uma boa opção, desde que a gente tenha um antibiograma mostrando que a bactéria é sensível a ele. Então, estudos no México e outros países da América Latina mostram resistência de 40% a 65% para a ciprofloxacina, por isso que a gente deve evitar ele para tratamento empírico, né? Bem como o Bactrim, usar apenas se a urocultura mostrar que a bactéria é sensível.
Mas a gente não pode esquecer que a nitrofurantoína, que tem um baixo custo, é uma boa opção, ela pode a gente precisa de um acompanhamento, né? Como eu falei, quinolona pode cursar com colite, pseudomembranose, todos os antibióticos podem cursar com alteração do microbioma vaginal e intestinal também, né? Então, o autotratamento ele é passível de crítica, porque se acha que a paciente não vai saber se autodiagnosticar, que não é uma opção interessante, mas se for o que a paciente deseja, a gente também pode deixar ela com receitas de um desses antibióticos, quando tiver com infecção. E a outra opção é o imunoterápico com lisada de Escherichia coli, que no Brasil a gente tem o Urovaxon, que a posologia é um comprimido ao dia, todo dia, 3 meses de intervalo, e depois um comprimido ao dia por 10 dias, durante 3 a 6 meses. Então, o tratamento vai durar 9 meses a 1 ano. Se ela estiver bem, a gente pode esticar para 1 ano. É eficaz e não induz resistência bacteriana, nem outras reações adversas. Então, aqui são meta-análises mostrando que o Orovaxon ele também é eficaz em reduzir, né, o número de episódios de infecção, e por ele não ter, né, a questão da resistência bacteriana, o guideline latino-americano sugere que a gente faça assim: tratei um episódio de infecção urinária, sei que essa mulher tem infecção recorrente, vou para a profilaxia. Lembrando sempre que se ela é pós-menopausa, eu vou associar estrogênio tópico, se ela for pré-menopausa, só aquelas medidas, né, do espermicida, se ela usar, enfim, e inicio o primeira linha imunoterápico. Se ela teve infecção mesmo em uso do imunoterápico, é que a gente parte para a segunda linha antibiótico profilaxia, pós-coito ou contínuo, a depender da situação, como a gente já explicou. Então, para terminar, né, diante de uma infecção, paciente com infecção urinária recorrente, sempre orientar dia, conversar sobre a frequência de atividade sexual, evitar o uso de diafragma espermicida, adjuvância com estrogênio tópico em toda paciente pós-menopausa, e aí a gente parte para a profilaxia, que pode ser com imunoterapia ou antibiótico. Não temos resposta para tudo ainda, qual o melhor, por quanto tempo, então a gente escolhe de acordo com o perfil de resistência do local, e lembrar de falar isso: nada, infelizmente, vai mudar a história natural da doença. É possível que quando ela acabe o tempo do uso do medicamento, infelizmente, ela pode voltar a ter novos episódios de infecção. Tá? O Cranberry, os dados ainda são conflitantes, mas a gente tem aí esse novo, que é o Eluri, que é um da promotocianidina, então a gente pode, né, testar com nossos pacientes para ver se ele é também eficaz. Então, desculpem, eu passei uns minutinhos e obrigada pela atenção de todos. Dani, excelente a sua apresentação, a sua aula. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para algumas coisas, né? Assim, já que a gente tem muitos residentes aqui. Então, por exemplo, muitas vezes a paciente chega no ambulatório falando que ela tem uma infecção urinária de repetição. Acontece que, para a gente fazer antibiótico, porque a gente, de um modo geral, a gente prescreve muito fácil o antibiótico. Muitas vezes a gente não tem ainda nem o diagnóstico de que ela tem realmente uma infecção urinária de repetição. É comum aqui, pelo menos, às vezes ela não tem uma cultura, mas ela já vem, ela traz esse diagnóstico para a gente. Eu acho que é importante a gente ressaltar: a infecção urinária de repetição, a gente tem que ter a comprovação com as culturas.
Perfeito. Senão, a gente não tem. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é com relação ao protocolo aí de vocês, pré-estudo urodinâmico. Aqui a gente solicita urocultura, já que a gente vai ter uma manipulação do trato urinário, mas tem alguns serviços aqui que eu conheço que não solicitam urocultura, fazem o exame e depois entram com antibiótico para uma paciente que você nem sabe se tem indicação. Como é que é o protocolo aí de vocês e no caso de uma bacteriúria assintomática? Urocultura antes de estudo urodinâmico, não só, né, pelo fato de que a gente vai manipular ali, é um exame invasivo, como pelo fato de que muda, né, pode mudar os estados, ela vai ter uma sensibilidade aumentada, ela pode ter uma dor ou enchimento, então atrapalharia muito o exame. Aí, eu peco. Então, assim, se ela vem com urocultura, mesmo que ela não esteja muito sintomática, como a gente vai manipular vias urinárias. E é um exame que pode ser, né, alterado pela presença da infecção, eu acabo tratando com base no antibiograma, apesar de não estar ali, né? A gente não vai fazer um procedimento cirúrgico, mas a gente vai passar sonda, né? Vai manipular, e a presença da infecção pode alterar, né? O estudo urodinâmico. Então, a gente sempre solicita a urodinâmica, urocultura pré, sumário de urina com urocultura, e não faço uso de antibiótico pós, não, de rotina de jeito nenhum. Só assim, naquela paciente que já tem um forte histórico de infecção urinária recorrente, mesmo assim, eu confesso que eu não prescrevo, não, nunca. O nosso protocolo também é assim, a gente pede urocultura e quando vier positiva, como é que você trata uma bacteriúria assintomática? Dose única? Então, eu me baseio no antibiograma, porque ela vai estar com urocultura, né? Aí, se tiver bactéria sensível à fosfomicina, vai ser a minha primeira opção. Mas se não for, eu vou ver de acordo com o antibiograma, sempre. Entendeu? Aí eu vou tratar de acordo com a posologia. Dose única só se for fosfomicina. Mas os outros não. Eu vou usar dose terapêutica mesmo. Mesmo sendo assintomática, né? E aí não repito a urocultura e já deixo o exame marcado para 15 dias depois. Porque aí dá tempo dela usar o antibiótico e depois a gente já vai fazer o exame. Porque eu estou tratando com base no antibiograma, né? Então. Mas você não repete a cultura e se você não tem garantia de que, né? Não, então, em teoria, a gente geralmente faz assim, em teoria, né? Ela tá lá, com a urocultura com bactéria, tá lá o antibiótico dizendo que é sensível. Então, eu passo e já deixo com 15 dias para ela vir fazer, né? A questão é essa, né? Se ela era assintomática, mas às vezes chega lá paciente sintomática com urocultura positiva e ninguém tratou, e chega lá para fazer o exame. Aí a gente trata, e aí eu recomendo ela voltar, e falo que se não melhorar depois, né, tem que repetir, mas que se tiver assintomática, aí nessa situação eu não repito, não. E para essa cistoscopia, você pede também de rotina, uma cultura? Também, porque as situações em que a gente vai fazer cistoscopia também é o quê, né? Suspeita de uma síndrome de bexiga dolorosa, ou no intraoperatório dos slings, que aí a gente deve pedir antes também, aí também. Alguém quer fazer? Dani, você falou na aula que, assim, de rotina não há evidência do uso de probióticos. Na prática, você tem utilizado? E se sim, que cepas você escolhe? Pronto, na prática eu não prescrevo. Então, quando que às vezes a gente prescreve assim, né? Que é uma coisa que eu acabei não comentando, mas que é importante. É avaliar o hábito intestinal dessa paciente, né? Então, assim, se é aquela paciente que tem um hábito intestinal meio ruim, às vezes eu prescrevo um probiótico desses que já tem mesmo no mercado. Eu não gosto muito de manipular, tipo Prolive, mas
Fora isso, eu não tenho hábito de prescrever muito probiótico, não. Das medidas que não têm evidência, o que eu já era simpatizante era o cranberry. E agora eu confesso que eu pretendo testar esse aí nessa dosezinha que já vem maior, né? Porque se é algo que pode trazer um benefício sem efeito colateral, eu acho interessante. Mas não tenho muito. Você usa, Raquelzinha, probiótico? Não, Dani, não temos evidências, a gente não sabe qual é a cepa, qual é a dose, se a associação de cepas se é melhor do que cada uma delas isoladamente, então também não prescrevo. Não. A situação que eu penso neles é isso. Se a paciente não tem um hábito intestinal legal, aí nessa situação encaminho para nutricionista também para tentar melhorar o intestino, porque é importante que ela tenha um hábito intestinal bom, nem constipada, nem também que tenha muito, que às vezes o paciente tem cólon irritável e aí fica tendo diarreia intercalada com constipação, e isso também é fator de risco. Ô, Dani? 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 Oi? Acho que está travado, tá? Quando você falou lá das indicações de tratamento de bacteriúria sintomática, você não colocou os casos de pacientes diabéticas que o clínico acaba pedindo. Não tem indicação? Nos guidelines, ele põe claramente que não tem indicação, Marcelo. Eles ainda colocam isso, nem em diabéticas e nem em pacientes que ficam fazendo uso de sonda de demora para casa. Então, por exemplo, a gente fez uma cirurgia e essa paciente ficou obstruída e vai ter que ficar com sonda. Não teria que estar usando antibiótico também, a não ser assim, que ela tivesse com sintomas, entendeu? Então, um paciente que vai ficar sondada 7 a 14 dias, porque teve uma lesão de bexiga, passou um sling e perfurou, tirou a sonda e reteve, você não deixa antibiótico. Vamos lá. Perfurou, aí já é um pouquinho diferente, né? Porque perfurou. Então, aí a gente pode dizer que teve lesão de mucosa vesical, então aí já seria uma situação que geraria dúvida, porque, né, teve. Mas se foi só, assim, dificuldade de esvaziamento, e você vai reavaliar com 4 ou 7 dias por uma obstrução, pelos guidelines não precisa manter com antibiótico. E nem deve ficar pedindo para diabética assintomática, só se ela tiver sintoma. Mas é que os clínicos adoram pedir, né? A gente aprende essa história, né, que infecção urinária pode piorar o controle do diabetes, mas se a bactéria está em harmonia com o hospedeiro e ele não tem sintoma, a gente não deve pedir. É o que mais me mandou mensagem aqui. Eu estou com idosinha. Mas aí, na verdade... viu, Marcelo? Às vezes é uma idosinha com aquele teste de sensibilidade a antibiótico que é tudo venoso, que não é sensível a nada oral. E aí eu pergunto, mas ela está com sintoma? Não. Aí, tipo... Não, mas aí você não trata. Paciente você não trata. Assintomática não é. O problema é explicar para o paciente isso, né? Você vai gastar o verbo até não poder mais. Eu vou te falar, não é só o problema de explicar para o paciente, eu vou lhe falar o que acontece na prática. Às vezes, quando é uma paciente muito idosa, a gente fica com receio da cognição, né? Então, se ela realmente está sabendo explicar se ela tem sintoma ou não. Então, essa é uma situação que, se algum cidadão pediu a urocultura e ela veio infecciosa, eu fico meio assim, às vezes, insegura de não tratar pelo medo dela não estar sabendo referir direito. Mas se é uma pessoa com a cognição muito boa, que fala que não tem sintoma nenhum, não seria para tratar. Tem uma força-tarefa, uma task force mesmo das sociedades de urologia, nessa recomendação forte de que o segredo do sucesso é não pedir urocultura para quem não tem sintoma, salvo antes de cirurgia urológica ou depois de transplante renal ou na gestante. Fora isso, a gente não pede, porque se a gente pede e vem, a gente fica inseguro. E tem essa outra situação que é antes dos exames invasivos. Antes dos exames invasivos, a gente também acaba pedindo.
Não, tá certo. Obrigado, Dani. Por nada. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria, a Dani, assim, também comentar, né, que, assim, às vezes a paciente que tem incontinência urinária, ou fraldas, ela tem aquela expectativa de que, resolvendo, né, a incontinência, ela vá ficar livre das infecções. Então, é importante, eu acho, a gente orientar que, olha, o tratamento para a infecção não é a cirurgia. Se você tiver esse bônus a mais, ok, mas a gente tem que conversar a respeito da expectativa dessa paciente que tem infecção urinária de repetição e que tem a incontinência e que usa a fralda, então ela acha que resolveu a incontinência, pronto, não vai mais ter infecção, né? Então, não sei se você vê isso assim na sua prática também. Com certeza. E assim, é o combo, né? Quando ela tem incontinência mista e infecção, né? Porque para incontinência mista, eu sempre explico e ainda desenho. A senhora tem 2 problemas, né? Um que é a perda de esforço e o outro, aí eu explico toda a fisiopatologia do bexiga hiperativa. A cirurgia se presta a corrigir a incontinência de esforço. Às vezes, a gente sabe que pode melhorar um pouco a hiperatividade, só que às vezes não, né? Às vezes a paciente não tinha hiperatividade e pode passar a ter, que a gente chama de hiperatividade de novo, né? Então, isso eu sempre comento com elas, e a mesma coisa a infecção. Às vezes pode melhorar, né? Que tem lá como a incontinência sendo fator de risco, mas às vezes não. Então, que o Exato, objetivo é um da bônus, cirurgia né? o objetivo da cirurgia é corrigir a incontinência de esforço, ponto. O resto a gente vai ver o que vai acontecer depois. Uma outra coisa para finalizar, assim, se ninguém mais quiser perguntar, é que, assim, você falou, e eu também acho, que a gente não tem que pedir uma urocultura para controle de tratamento. Mas, nas infecções urinárias recorrentes, que você vai entrar com antibiótico profilático, não precisamos ter uma cultura negativa para você diminuir a chance de resistência à bactéria, não para controle de cura, mas para ter certeza que você pode entrar com antibiótico profilático. Sim, então, assim, se você acabou de tratar, então, por exemplo, ela chegou para mim agora com queixa de infecção, digamos assim, já trouxe a urocultura, eu vou tratar ela agora. Pronto. Se eu vou tratar ela agora, aí eu não preciso fazer uma urocultura de controle de cura e eu já estou autorizada a entrar com um esquema profilático, como estava lá naquele fluxograma. Depois disso, você só precisa pedir uma nova urocultura se essa paciente persistir com sintomas. Se ela não tiver mais sintoma, você já pode ir de cara para a profilaxia. Agora, se essa paciente está totalmente assintomática, né? Digamos assim, ela está totalmente assintomática e ela veio para você fazer a profilaxia agora. Em teoria, não seria obrigatório você fazer a urocultura, não. Então, como eu estou com essa lavagem cerebral agora, de não tratar assintomáticos, e tentando, né? Mas eu acho complicado você entrar com antibiótico sem ter uma cultura negativa. Não, mas veja, se ela é uma pessoa, Raquelzinha, bem orientada, e que tem os sintomas bem típicos toda vez que tem infecção, entende? Elas começam a saber muito, né? Então, elas têm os sintomas bem típicos toda vez que tem infecção. E traz para mim as uroculturas anteriores, porque eu gosto sempre de olhar qual o perfil de sensibilidade de antibiótico, de resistência, até para escolher a minha conduta. E está totalmente assintomática, a gente pode começar um profilático já, principalmente se você for entrar com imunoterápico, que é a primeira linha, entendeu? Sim, sim. Aí é uma profilaxia não antibiótica, ok? Isso, porque você não vai ter essa questão da resistência bacteriana. Sim, sim. Aí ok. E eu acho também que a gente tem que ressaltar para todos nós, é assim, a gente vê muito prescrição de quinolonas.
empiricamente. Então, assim, vamos diminuir o uso das quinolonas, não só porque a resistência está alta, mas pelos efeitos colaterais, né? Isso, exatamente. E indicar mais o imunoestimulante na profilaxia. Isso. Quanto menos antibiótico profilático, menos resistência bacteriana, né? A OMS lançou aí essa campanha para a gente tentar diminuir resistência bacteriana no mundo, que hoje é um problema de saúde pública. Então, vamos tentar fazer a profilaxia não antibiótica. Isso. Tomando cuidado com as medidas gerais, que às vezes coisas pequenas que a gente muda, né? A gente já pode ajudar a paciente. Então, as medidas gerais, o estrogênio tópico no paciente pós-menopausa, ele realmente melhora muito, muito. E eu tenho, assim, pacientes que com cranberry, mesmo naquela dosezinha do sachê, fica bem. Agora, fica bem por um tempo, é aquela história, né? Infelizmente, nada vai mudar a história natural da doença. Então, a gente prescreve aquele período de 9 meses a 1 ano do Orovaxon, aí depois, hoje mesmo, uma técnica de enfermagem do centro cirúrgico. Ela usou, eu prescrevi o Orovaxon para ela, ela ficou mais de 1 ano sem ter infecção, aí esse ano ela voltou a ter, né? Aí teve um episódio, aí eu estava de férias, voltei, ela me disse, doutora, eu já tive um segundo episódio. Então, vou ter que depois entrar agora o quê? Com a macrodantina. Então, a gente vai revezando, assim, né? As medidas. Vai fazer o quê? Então, já medidas gerais ela já faz, ela já está bem orientada, então assim a gente vai fazendo. Algum comentário? Malu, Rodrigo, na grávida. Da grávida, parece, né, que assim, o uso, esse nosso hábito, né, de fazer urocultura, eu também faço e também trato bacteriúria sintomática, mas já está se questionando até isso na grávida, né? Da gente não pedir mais urocultura em grávida, porque não tem evidência real, né? De que a gente tenha que estar pedindo, sempre para as assintomáticas, claro, né? Tendo sintoma, a gente tem que pesquisar e tratar. Mas, por enquanto, ainda pede. Até no transplantado renal, para você tratar a bacteriúria sintomática nos primeiros 30 dias pós-transplante. Depois, nem precisaria. Enfim, as coisas estão sempre mudando, né? Isso. E a moral da história é essa, não mexer com o que está quieto, né? Se a bactéria está lá em plena harmonia com o hospedeiro, é o que eu digo sempre, a pergunta que eu faço é, para que pedir o exame? Porque depois que pede, é como o Marcelo falou, é difícil a paciente que está com aquela urocultura, com aquela bactéria, ir embora tranquila, sem tratamento, né? Então, eu tenho uma que eu acompanhava ela junto com o nefro, ela tem uma fístula, tem um antecedente de uma fístula, e ela sempre é colonizada, ela sempre tem bactéria, né? Ela não tem sintoma nenhum, mas sempre dá bactéria. E aí, a gente chegou, depois eu disse, olha, se qualquer outro médico pedir, você não faça, deu uma de doida, de que esqueceu, porque é difícil mesmo. Você faz, está lá com a bactéria e você não fazer nada com aquela informação. Eu também acho difícil. Enfim, com certeza. Bom, gente, podemos encerrar então, né, Rodrigo? O que você acha? Foi excelente, Dani. Quero te agradecer. Imagina. De novo. Um prazer estar aqui com vocês. Nessa instituição que eu adoro. Dani, e acho que parabéns. Todo mundo aproveitou muito. Parabéns. Parabéns mesmo. Conversei hoje de manhã com o Dr. João e com a Raquel. A gente estava falando sobre o tema da sua aula, né? Sobre incontinência, sobre infecção urinária de repetição. E o Dr. João colocou, ainda tem alguns privilégios na vida, né? Um deles é poder ter o Dr. João todo dia para trocar uma ideia de manhã ali no CEOG. Ele estava falando da importância de a gente passar para o residente, a gente passar para quem está na clínica diária o assunto incontinência,
infecção urinária de repetição, que é dos mais comuns, e você conseguiu mostrar aí nesse tempo que você falou para a gente, quanta decisão deve ser tomada também. E ouvir de alguém que está acostumado a mexer com isso, como tomar essas decisões, eu acho que é do mais importante para os nossos residentes. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado. Aula excelente. Mais uma vez, doutor João estava certo. Imagina, gente, e que fique essa mensagem para todos mesmo, todos os residentes, que isso não é coisa de especialista. Então, e muitas mulheres já passaram por vários ginecologistas e me procuram. Então, assim, essa mensagem que eu falei, falem para elas que nada vai mudar a história natural da doença, para elas não acharem que vocês que estão tratando errado, tá? E ter isso tudo na mente e todos podem e devem tratar essas mulheres. Não precisa encaminhar para um urogineco, né? Enfim, tá? Muito bom, parabéns. Então, obrigada, viu, Dani, gente? essa aula vai cair na prova dos residentes, então me manda aí umas questões para a prova. Ai, Você me manda já no tá meu me e-mail. estourando agora, ó. Não, estou aproveitando aí, né? Tem que aproveitar, né, Rodrigo? Então, perdeu a oportunidade? Manda aí umas De jeito 3 nenhum. questões. Olha só. Tá combinado. Obrigado mesmo, Dani. Beijo, gente. Boa noite, Dani. A gente se Beijo, fala. Robertinha. Beijo, Fica com meninas. Deus. Foi bom estar aqui Tchau, com vocês. Boa noite a todos. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Beijo.